partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF 12NET. Nosso programa sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, gentilmente cedida pela diretoria, encabeçada agora pelo senhor Arthur Kraft, a quem agradecemos penhoradamente. Muito bem, hoje o nosso programa não conta com a Adriana Colucci. Ela está, por razões profissionais, impossibilitada de vir, então vamos tentar conduzir sozinho. No próximo programa, certamente a Adriana estará de volta, portanto o público vai reconhecer este fato. Muito bem, nosso programa tem um apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos maiores laboratórios do Brasil, com 4 unidades na nossa região: Santo São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer de nossa cidade, ali, na Capitão Moraguiar. Nosso amigo Dr. Paulo, sempre pronto a receber o nosso público telespectador, naquelas pessoas que necessitarem de reabilitações, de tratamentos fisioterápicos, também tendo uma academia de esportes dentro das instalações da clínica. Muito bem. Querido público telespectador, moramos numa região litorânea, muito sol, muita praia, evidentemente que sempre é necessário colocarmos alguns assuntos relacionados a este tema, evidentemente para orientar o público telespectador com relação a assuntos tão importantes. Por essa razão, convidamos hoje, e já agradecemos a aceitação ao convite, uma dermatologista, uma médica dermatologista, que irá certamente, no decorrer do programa, trazer grandes informações ao nosso público telespectador. Portanto, gente, atenção, o assunto é interessante, certamente vai atingir muitas curiosidades e necessidades de você que está nos vendo e ouvindo nesta tarde. Bem, então trouxemos para trazer essas informações para nós e ser entrevistada a doutora Liliana Pires de Luca Guimarães, médica dermatologista, conforme já falei, exercendo as suas funções profissionais aqui na cidade de Santos. Doutora Liliana, é um prazer, uma honra tê-la conosco. Certamente o público está muito curioso de ouvir as suas informações. Então nós apresentamos câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite e a oportunidade de dar uma orientação para a população, né? E muito boa tarde para todo mundo. Muito bem, doutora. Certamente nós teremos oportunidade de conversar bastante sobre o tema que abrange a sua especialidade. Mas a doutora Liliane, ela é formada aqui em Santos pela Unimes, Faculdade de Medicina Unimes, e evidentemente é pós-graduada em dermatologia. Doutora Liliane, evidentemente que ao início do programa nós falamos sobre as questões ligadas à nossa região. A região praiana, com muito sol, né, em determinados períodos do ano. As pessoas vão muito à praia, ou mesmo na rua, evidentemente, são expostas a radiações solares. E, portanto, esse assunto acaba sendo de interesse da população, uma vez que algumas doenças, sabemos, que incidem sobre a pele das pessoas exatamente em função do excesso de radiação solar. Então, nós gostaríamos que, para iniciar as nossas perguntas, as nossas questões, que a senhora fizesse um rápido sumário sobre essas questões ligadas à radiação solar, no que diz respeito à pele e às consequências inevitáveis das chamadas doenças de pele. Tá. Então, primeiramente, assim, nós temos 2 tipos de radiação, né? Que são chamadas ultravioleta A e ultravioleta B. Então, a ultravioleta A, ela é uma mais profunda, ela atinge a camada mais profunda da pele, né? Então, ela causa mais risco de envelhecimento, de manchas, de rugas e até mesmo de melanoma, que é um tipo mais raro de tumor, mas é mais agressivo, certo? A ultravioleta B, ele é um raio que atinge a camada mais superficial da pele, então ela faz aquele vermelhidão,
descasca e futuramente ela causa mais o câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são mais frequentes, né? Então, assim, a gente sempre orienta, independente de estar sol ou não estar, usar o protetor solar. A longo prazo, o risco de câncer de pele é muito grande, né? Esse tipo de manifestação, já que a senhora disse que existem diferentes radiações, Sim. Portanto, tem certamente horários mais próprios, Sim. né? Como uma orientação a todo o público, como seria, qual é exatamente o horário melhor para se ir à praia, por exemplo, né? Tá. Então, primeiro você tem que, independente do horário, o protetor solar a gente recomenda antes das 10 e após as 16, né? Porque o horário entre as 11 e as 15 é o horário que mais tem radiação, então é o pior horário. Mas mesmo que você vá na praia mais cedo, tem que passar o protetor solar, tá? Porque a radiação é frequente, então tem o risco de câncer de pele. A exposição solar, né? Ela abrange, evidentemente, no momento da exposição completa na praia, que as pessoas ficam semidespidas, evidentemente. Mas e na rua, no trabalho, quando a gente percorre as ruas, também o uso do protetor solar seria recomendável? Sim. Por quê? Porque a gente tá exposto ao sol o tempo todo, né? A radiação ultravioleta A, ela ultrapassa o vidro, né? Então, assim, o risco de envelhecimento precoce é muito grande, né? Então, o protetor tem que ser usado em dia de sol, em dia de chuva. Às vezes o paciente pergunta, eu vou viajar no inverno, não precisa dar o protetor solar? Precisa, porque até na neve, né? A neve reflete, entendeu? A radiação, então queima também, né? Então você pega sol em cima e pega sol embaixo. Então é imprescindível o uso de protetor solar. Entendeu? E nesse aspecto do protetor solar, existem muitas dúvidas sobre as questões das numerações, né? Sim. As pessoas tendem a usar aqueles protetores de alta concentração para poder... mas isso tem um limite? Qual a orientação que se daria ao público, principalmente no uso com as crianças, né? Qual seria, na verdade, o melhor protetor solar? E, além disto, como saber a numeração a ser utilizada? Então, existem vários tipos, né? Existem fator de 15, 30, 60. O mínimo é 15. Né? Então, abaixo de 15 não adianta nada. O ideal é acima de 30, principalmente para pessoas que a gente chama de fototipo, que são pessoas claras, bem branquinhas, cabelo claro, olho claro. Então, o mínimo recomendado é 30. Tá? Falando de câncer de pele, de 30 para 60, a porcentagem aumenta muito pouco, né? Para 50, para 60. Então, assim, não muda muito. Para criança, o recomendado, a gente tem dois tipos de protetores, tanto os químicos quanto os físicos, né? Então, assim, o protetor físico é mais recomendado para pessoas que têm mais alergias, com as peles mais sensíveis, inclusive as crianças, tá? Recomenda acima de 6 meses de idade. De idade, né? Só que as crianças também, a gente recomenda muito o uso de camisetas compridas, não só o protetor, chapéu, bonés, tá? E os adultos também, é óbvio que a gente recomenda tudo isso, né? Mas acima de 30 é o ideal. E assim, o que acontece? A gente orienta o paciente o seguinte, o certo seria usar uma colher de sopa, uma colher de café no rosto todo. Isso, né, por dia, no rosto. E no corpo seria uma xícara de café. Interessante, então, veja, a gente costuma ir à praia e ver aquelas pessoas, né? Não, aquelas pessoas verdadeiras máscaras, né, que se colam. Então, na verdade, não é bem assim. Seria uma coisa mais, assim, menor, né? Nessa quantidade que a senhora explicitou. Não, mas tem que usar muito mesmo, muito. O ideal seria 2 gramas por centímetro quadrado. Então, assim, seria quase um tubo mesmo, né? As pessoas usam muito menos, a pessoa usa meio grama, entendeu? Então, assim, diminui muito a proteção. Então, se você usa um protetor 30 e você usa muito pouco, ele vai para 15 quase a proteção solar. Então, o certo seria passar bastante mesmo, quase uma xícara mesmo no corpo todo. Bem, mas então ficou claro, me parece, que os números dos protetores solares estão diretamente relacionados à cor da pele. Quanto mais claras as pessoas, evidentemente usar
um produto de maior concentração, não é isso? De maior número. Sim, assim, a pessoa mais clara realmente tem o maior risco de câncer, né? Mas quanto à prevenção mesmo, o ideal seria acima de 30, entendeu? É que a porcentagem dos 50 para os 60 é muito pouca mesmo. Então, acima de 30 já é o ideal. As pessoas mais morenas já é menos frequente, né? Então, assim, usar um 30 às vezes já dá uma ajuda, entendeu? E para pessoas claras, então, a recomendação seria acima de 30 e as pessoas mais morenas, uma concentração menor. 30 né? já está bom, 30 já está bom, 15, menos do que isso não adianta, não previne. Muito bem. Doutora Liliane, muitas das vezes somos perguntados sobre as questões do porquê em que as peles elas são mais acentuadas na cor ou não. Por que a pele humana tem essas diferentes matizes? Qual é o mecanismo, evidentemente, que determina a cor da pele? Na verdade, a gente tem uma célula chamada melanina, né? E assim, ela é ela que dá o pigmento da pele. Então, assim, existem várias doenças, né? Que destrói a melanina, como por exemplo o vitiligo, né, que o senhor tinha me perguntado. É uma doença autoimune que ela destrói a melanina, entendeu? Então fica uma mancha branca. Às vezes os hormônios, a alteração hormonal. A gestante, ela tem uma alteração hormonal mais acelerada, então causa as manchas que a gente chama de melasma, que dá aqui na pele, no rosto. Então, assim, a alteração da melanina, né, e influencia os hormônios, algumas doenças autoimunes, isso pode alterar a cor das manchas. Bom, isso já nos leva a um tema interessante sobre as manchas, né? Sim. Então, nesse caso, algumas dessas doenças são causadas exatamente por conta da diminuição da camada de melanina na pele. Ou até a destruição da melanina, né? No caso do vitiligo, não se sabe a causa ainda, né? Mas a gente sabe que ocorre uma destruição da melanina, né? Provavelmente alguma doença autoimune, né? Pode ser o próprio organismo mesmo reagindo contra a célula da pigmentação. Então, tem vários tipos de manchas, entendeu? E nesse caso existem situações extremas, né? A gente vê raramente na comunidade, na população, aquelas pessoas chamadas de albinos. Portanto, esses albinos seriam exatamente pela falta da melanina na pele, é isso? É. Doutora Liliane, é lógico que a gente vai à praia, na maioria das vezes por lazer. Sim. Tomar um banho de mar, fazer bater uma bolinha, não é? Quem gosta de raquete, tamborel, tem várias atividades de recreação na pele, na praia, perdão. E é lógico, evidentemente, que às vezes se cometem alguns abusos, especialmente no uso de bebidas alcoólicas. Sim. E junto nesse tema, temos o uso de certas frutas para a confecção dessas bebidas, a famosa caipirinha, por exemplo, né? Que usa o limão principalmente. Sim. Isso pode trazer alguma intercorrência, citando-se evidentemente a exposição do sol ao sol após o uso dessas frutas mais cítricas. Sim, então, isso é que a gente chama de fitofotodermatose, que são o contato da substância que tem cumarínicas nas frutas com a pele, causando manchas. Então, assim, muitas vezes até não é só o contato direto, pode demorar até 24 horas. Então, você mexeu em casa, mesmo com o limão foi para o sol, tem aquele risco de manchar, né? Então, na hora ele pode causar vermelhidão, pode fazer bolhas, tá? E assim, não tem a ver com o risco de câncer de pele, mas vai ficar uma mancha, né? E muitas vezes demora para sair, então acaba prejudicando sim. Então o contato com as bebidas, com as frutas cítricas, como limão, até o próprio figo, pode sim causar mancha também na pele. E o que fazer? Primeiramente, o público não se assuste com o nome, parece um palavrão, né? Fitofotodermatose, é isso? Então, é o nome que se dá tecnicamente aquelas queimaduras que se originam após o uso do limão, principalmente as frutas cítricas e a exposição ao sol. Mas, então, doutora,
Quando, inevitavelmente, a gente vai fazer uso disso na praia, o que se deve fazer para prevenir? Lavar diretamente a mão, né? Lavar o local com água mesmo, onde se queimou. E depois passar protetor solar para já não queimar mesmo, né? Muito bem, então fica a orientação da doutora Liane a respeito de assunto. Não quer dizer que ela não esteja recomendando o uso de caipirinha. Não há problema. A questão é você usar o limão, o abacaxi e outras frutas cítricas e depois se expor ao sol. Nesse caso, quando isso acontecer, para evitar qualquer problema, é lavar com água e sabão, bem lavadas as mãos, ou as regiões, evidentemente, que foram expostas, para que não hajam esses problemas. Bem, nós vamos continuar a entrevista com a doutora Liliana no próximo bloco, já que vamos para o intervalo. Vamos falar agora para o sexo feminino, as coisas ligadas à beleza e à estética. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Olá, meus amigos. Hoje vamos falar para o servidor público municipal de São Vicente. Servidor ou servidora, seus beneficiários e a própria população, para que tenha conhecimento de alguns fatos importantes na vida da Caixa de Saúde e Pecúlio do servidor municipal de São Vicente. Como todos sabem, eu sou o superintendente da Caixa, indicado que foi pelo prefeito Luiz Cláudio Billy, e há 2 anos estamos cumprindo lá a nossa missão. A Caixa, através de medidas, de ações, de gestão, conseguimos estabelecer um equilíbrio financeiro da mesma. E, portanto, todos aqueles convênios que dispomos entre hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, todos eles vinham cumprindo esse vínculo de convênio com a Caixa e, consequentemente, dando assistência a todos os servidores, assistência de excelência, né? Comparável a todos os convênios maiores que nós temos na região. Cirurgias de alta complexidade, internações de UTI, atendimentos vários que vinham notabilizando o nosso trabalho. Infelizmente, de um tempo a esta parte, alguns meses para cá, começamos a ter dificuldades. Elas estão relacionadas diretamente aos repasses que a Caixa tem que dispor para poder fazer o gerenciamento de seus compromissos. A Caixa, meus amigos de São Vicente, não tem rendas próprias, depende exclusivamente dos valores que são retirados dos salários dos servidores e a contrapartida que a prefeitura dá na mesma quantidade de valores. Portanto, são 3% que se tira do servidor e 3% que a prefeitura contribui. Também o Instituto de Previdência, que cuida dos inativos, ou seja, os aposentados e pensionistas, também, da mesma maneira, é obrigada a transferir para a Caixa os mesmos valores, para que então possamos administrá-la. Tudo isso está faltando hoje na Caixa. Dificuldades imensas, como sabem, estão ocorrendo no município. Não vamos entrar no mérito dessas questões. O fato é que as dificuldades que estamos enfrentando hoje, com interrupções de atendimentos, de alguns convênios, e alguns até muito importantes, como alguns hospitais de ponta, evidentemente estão ocorrendo exatamente porque
não tem chegado para a Caixa esses valores que são imprescindíveis para que nós possamos administrá-la e fazê-la funcionar. Por isso eu gostaria de mandar essa mensagem a todo o nosso corpo de servidores, beneficiários da Caixa, para que tenham paciência, que certamente iremos resolver os problemas. Isso são questões temporárias, que certamente passarão. A Caixa tem mais de 40 anos de existência, ela não vai acabar. Portanto, fica essa mensagem de esperança e lá no gabinete da superintendência estamos às ordens para dar todas as informações complementares a essa mensagem que estou deixando para todos os senhores e senhoras. Então, um grande abraço a todos e tenho a certeza que poderemos em breve ter notícias melhores para todo o público servidor da Caixa de São Vicente. Um abraço a todos. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. O programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos. Nosso programa é gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Você que nunca esteve aqui no clube ou que nunca soube como jogar golfe, o clube oferece aqui condições para você aprender a jogar golfe. Venha até aqui conhecer este espaço verde preservado na natureza, na Mata Atlântica. São 266 mil metros quadrados de área verde, aqui no coração de São Vicente. Venham conhecer, certamente ficarão também deslumbrados com tanta beleza. Muito bem, nós estamos entrevistando hoje a dermatologista, doutora Liliane Pires de Luca Guimarães, que está trazendo para nosso público grandes informações, especiais informações sobre como prevenir doenças de pele. Doutora Liliane, nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito ainda das questões ligadas aos protetores solares. Sim. É evidente que o lado feminino faz as suas maquiagens. Como conciliar a maquiagem e o protetor solar? Tá. Então, a mulher que quer passar a maquiagem não tem problema, né? Ela pode ir à praia com a maquiagem. O ideal é que você passe sempre um protetor antes. Ah, mas tem aquela maquiagem que tem proteção solar. Sim, tem, só que a proteção é baixa, geralmente é 15, então não é muito ideal. Então passa o protetor solar antes, em seguida você passa a maquiagem, tá? O ideal é que você passe o protetor solar até meia hora antes da exposição ao sol, tá? Então vai pra praia, então passa meia hora antes o protetor, depois passa a maquiagem e vai pra praia. E lembrando que tem que reaplicar a cada 2 horas o protetor solar. Entrou na água, no mar, transpirou, piscina, reaplicar de novo, tá? Aliás, é uma dúvida frequente das pessoas. Eu devo, depois de entrar na água, devo novamente passar o protetor? Então deve, né? Deve aplicar o protetor solar. Tem aqueles protetores famosos em sprays, né? Então, assim, são ótimos, não tenho o que falar, só que eles saem com mais facilidade, transpirou, então você tem que reaplicar muito mais rápido, né? Tem os que são aqueles que deixam uma pasta mesmo, teoricamente seria o ideal, né? Mas o pessoal não gosta muito, então tem que sempre estar reaplicando a cada 2 horas, evitar a exposição solar intensa, evitar o horário das 10 da manhã às 16, se possível dar uma intercalada com a sombra, né? Usar chapéu, camisetas que agora tem com protetor solar também. Quer dizer, a camiseta já vem com o protetor solar? Sim, a camiseta já vem com o protetor solar, tá? Então evitar, sempre estar reaplicando a cada 2 horas o protetor solar. Fator de proteção mínimo 15, ideal 30, tá? Muito bem. É evidente que todos nós buscamos o lado estético do nosso corpo, evidentemente. Todo mundo quer ficar bonito, né? E mais o elemento feminino que, evidentemente,
pelas próprias características. Mas, doutora Liliane, neste capítulo dos nossos temas, existe um outro tipo de aplicação, que é o bronzeamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar sobre esses bronzeadores tópicos que são utilizados para melhorar aquela cor que as pessoas querem. O bronzeador ainda está em voga, ainda é um produto que pode ser utilizado? E quais são as suas impressões sobre isso? Então, tem um bronzeador, na verdade, que é um spray que tem uma substância chamada hidroxacetona, que ela se junta com a melanina e ela fica pigmentada a pele. Esse não tem problema. O que tem problema são as câmeras de solar, né? Que a gente, para ficar com bronzeamento artificial. Essas têm problema. Por quê? Porque elas têm a radiação ultravioleta A. E essa radiação é aquela que eu falei que faz o bronzeado. Então ela penetra a camada mais profunda da pele, que é a derme. E aí o que acontece? Ela pode desenvolver futuramente o melanoma. É mais raro, mas pode desenvolver o melanoma. Então, assim, não é muito ideal fazer esse bronzeamento artificial, né? Por causa da radiação, tá? Então não é muito legal. A doutora Liana está se referindo a essas câmeras de bronzeamento em algumas... Faz bronzeamento artificial, né? Isso, em algumas clínicas, em algumas casas de estética, elas existem. De fato, existem recomendações, né, doutora? Sim. Com relação a um certo cuidado com essas câmeras de bronzeamento, uma vez que, como a doutora falou, ela pode propiciar o advento de câncer de pele. O dermatologista não recomenda. E outras dermatoses, não é isso? Sim. Existem, inclusive, algumas discussões nesse capítulo, tendendo à proibição, em um futuro próximo, do uso dessas câmeras por tudo que a doutora Liliane nos citou neste bloco. Muito bem, então, é claro, doutora Liliane, que ninguém aqui vai fazer apologia de se eliminar métodos, né, de aplicação que tendem a melhorar a estética das pessoas. E, de uma certa forma, estão aí essas inúmeras clínicas que se dispõem a dar esse embelezamento ao ser humano. Entre estas estão as que fazem as chamadas tatuagens. A tatuagem, no presente momento, é a coisa da moda, né? Na juventude, não há jovem que não queira fazer ali colocar uma florzinha, uma borboletinha, né? E outros exageram. Existem tatuagens que você não reconhece qual é a imagem que se quer de tão intensa que se coloca. Às vezes nos membros superiores, nos membros inferiores, na face, inclusive. Temos artistas do cinema, inclusive, usando esse tipo de aplicação. Não vamos, evidentemente, entrar aqui em discussão com relação se nós temos uma opinião contra ou a favor. Sim. Vamos falar sobre o ponto de vista técnico. E está aqui uma dermatologista para nos dar informações precisas sobre esse tema. Doutora Liliane, a tatuagem, na sua visão, ela pode trazer que tipo de problemas? Então, o problema da tatuagem é o risco de doença infecto-contagiosa, né? Se você for em lugares que não é esterilizados, equipamentos, tem maior risco das hepatites, até mesmo, né, de HIV. Então, assim, é ruim por causa das doenças. E o que acontece também é que depois, às vezes, a pessoa se arrepende da tatuagem que fez, quer retirar, e aí é mais complicado, porque existem tratamentos, óbvio, né? O laser dá uma reduzida, só que tem pigmento que pega mais na pele. Então, depois, fica pior o tratamento do que a própria tatuagem em si, né? Então, é mais complicado em relação a isso. Inclusive, recentemente, eu recebi no consultório um jovem que havia tatuado o nome da namorada, brigou com a namorada. E agora? Foi lá na clínica saber como é que ele procedia. Então, quer dizer que existe correção. Posso dizer a ele que isso é possível fazer? Sim, é possível. Muitas vezes vai ficar cicatriz, né? Vai ficar marcado, mas aí ocorre a parte do arrependimento, né? E depois complica mais para tirar, né? Então tem que pensar antes de fazer a tatuagem mesmo, né? Doutora Liliane, ainda sobre esse capítulo das tatuagens,
é evidente que em alguns momentos poderia elas até serem recomendadas. Como é que a senhora colocaria esse assunto, já que o público, né, especialmente tem nas suas famílias jovens que estão se tatuando de todas as maneiras, mas certamente existirão pessoas que talvez necessitem da tatuagem para corrigir esteticamente algum problema. O que a senhora diria sobre esse tema? Então, na verdade tem mesmo pessoas que fazem a tatuagem como como um procedimento reparador, né? Como pessoas que tiveram câncer de mama, que reconstrói a auréola, pessoas que com perda na sobrancelha também fazem uma pigmentação, até próprio para corrigir alguma cicatriz, né? Então, assim, eu acho que o ideal mesmo é procurar um lugar, se tiver que fazer, que seja de confiança, que tenha os instrumentos estéreo, né, tudo esterilizado direitinho, e pensar para fazer também, para depois não se arrepender e ter que tirar mais tarde, é mais difícil o tratamento, né? É evidente que a gente tem que enfatizar que todos os modismos, Sim, eles passam, não é? Aqueles modismos que não deixaram marcas indeléveis, né? Eles podem perfeitamente, é uma questão de comportamento. Sim. Portanto, a tatuagem, como entra num capítulo em que a imagem, né, da pessoa ficará alterada para sempre, então é preciso que as pessoas vejam com esse cuidado. Nós estamos aqui fazendo críticas, né, nem tomando posição a respeito do que isso deve ser feito ou não. Apenas relembrar que muitas das vezes as pessoas se arrependem de coisas que fazem e depois, evidentemente, ficarão com dificuldades para corrigir aquele fato, né? Essa, evidentemente, é a posição nossa. Evidentemente, a doutora Liliana, com mais propriedade, falou claramente sobre o tema da tatuagem e espero que todo o nosso público, as famílias, os jovens, ficaram com informações que sirvam para, evidentemente, delinear as atitudes a serem tomadas no futuro. Muito bem, doutora. Encerrado esse capítulo da tatuagem, nós gostaríamos de colocar um tema, talvez de uma grande importância, com relação ainda às manchas, né? Sim. Porque nos consultórios médicos, evidentemente, pessoas procuram os médicos, sejam de quaisquer especialidades, levando suas preocupações porque apareceu uma manchazinha diferente, uma pinta, uma lesão qualquer na pele e que a pessoa evidentemente já associa com câncer. Não há qualquer outra possibilidade. Todas as pessoas acabam achando que qualquer mancha pode estar representando o início de um câncer. E nós sabemos que existem outras doenças muito mais que são às vezes esquecidas e que precisam ser, evidentemente, diagnosticadas e controladas. Então, no tema de manchas, como é uma coisa ampla para se discutir, a senhora poderia fazer uma rápida explanação sobre a mancha em si e os seus diversos tipos. Sim. Então, as manchas, existem vários tipos de manchas, né, e várias causas. Tem aquela mancha que eu te expliquei da gestação, geralmente por aumento hormonal, a gestante está mais suscetível a ter, que a gente chama de melasma. Tem as manchas que dá em pessoas com maior idade, que são aquelas manchinhas brancas que aparecem principalmente nas áreas expostas, que são nos braços, que a gente chama de leucodermia solar, são pintinhas mesmo branca, né, que já acabou a pigmentação da pele, que é irreversível, não tem o que fazer. Tem as manchas da exposição solar crônica, né, que normalmente a gente tomou o sol, aos 20 anos a gente já tomou 75% do sol da vida inteira. Então ela vai aparecer lá pelos 40 anos, aquelas manchas que aparecem nas mãos, que aparecem muito, né, muito paciente. Ah, doutora, tem um monte de manchinha aqui na minha mão, o que é isso? É câncer de pele? Não, muitas vezes são o que a gente chama de melanose solar, que foi o efeito acumulativo do sol, né? E tem as pintas, que a gente chama, na verdade, de névoos, né? Esses a gente tem que sempre estar olhando, né? Que aí a gente tem, a gente faz um diagnóstico com um aparelho chamado dermatoscópio, né? E que a gente vai poder diferenciar se essas pintas são malignas ou são benignas.
tá? Muito bem. E nesse aspecto, quando a pessoa tiver uma lesão desse porte, desse tipo, ao procurar o dermatologista, evidentemente encontrará as orientações e o correspondente tratamento a ser realizado. Existe ainda com relação à questão da pigmentação, Sim. estamos falando das manchas, né? Uma doença chamada de vitiligo, Sim. que a senhora destacou já no início do programa, rapidamente, mas nós gostaríamos de voltar ao tema. Gostaríamos que a senhora explicasse ao público como diferenciar o que é um vitiligo, o que é uma mancha simples, e o que a pessoa deve fazer ou deve esperar. Então, como eu citei, tem aquelas manchinhas do sol mesmo, que é irreversível, né? Que são pequenininhas, que geralmente dá em área fotoexposta, né? O vitiligo já é diferente. O vitiligo, ele é uma mancha, ele pode ter vários tamanhos, né? E são manchas acrômicas, ou seja, sem cor nenhuma, brancas mesmo, tá? Porque ocorre uma destruição da melanina, não se sabe a causa, provavelmente autoimune, tá? Então, assim, se procurou uma mancha branca maior, a distribuição dela, ela pode estar unilateral ou pode estar em ambos a parte do corpo, pode ter no rosto. Então, assim, achou uma mancha branca maior, tem que procurar o dermatologista, porque a gente sabe diferenciar, entendeu? O diagnóstico é clínico e a gente sabe diferenciar a mancha que foi por causa do sol e a mancha que é por causa do vitiligo. Não é uma doença contagiosa, não tem perigo, tá? Então, deixando bem claro que o vitiligo não pega. Mas, assim, existem vários tipos de tratamento e cada pessoa tem um tipo de tratamento. É individualizado. Então, tem que procurar o dermatologista para a gente saber dar o diagnóstico e saber tratar, poder tratar. Disse que o famoso cantor já falecido, Michael Jackson, teria sido acometido de vitiligo, é isso? Sim, é verdade. E ele fez dizem, né, que ele despigmentou totalmente a pele, né? Porque ele tinha um monte e diz que ele despigmentou totalmente. Dependendo da porcentagem que você é acometido, tem isso, né, de orientação. O que acontece do vitiligo são que as pessoas sofrem muito problema emocional, né? Porque está em área também expostas e acaba a pessoa às vezes mais morena, acaba ficando aquela mancha branca, né? Então, às vezes, a gente até recomenda tratamento psicológico também, porque mexe um pouco com o emocional da pessoa, né? Exatamente, a questão isso estética se transformando num problema mais de ordem psicológica, isso. Lógico, trazendo aborrecimentos e problemas, né? No próprio convívio social da pessoa, etc. Bom, nós estamos entrevistando a doutora Liliana Pires de Lucas Guimarães, dermatologista de nossa região. Vamos agora para um break e voltaremos em seguida para tratar de doenças importantíssimas Estamos de pele, que são apresentando chamados Linha Direta cânceres de com a pele. saúde Mas e isso no próximo cidadania. bloco. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 HF e 12 NET. Nós queremos mandar um grande abraço ao Padre Cláudio, o nosso diretor-geral da TV, e ao Rafael, que é o gerente de marketing, a quem sempre devemos muitas gentilezas, e eles pedem que nos avise ao público que brevemente a nossa TV Unisantos estará evoluindo tecnicamente com o HD, as imagens em HD. Isto vai dar realmente uma melhora extremamente interessante
para que ganhe com isso o nosso público telespectador. Muito bem, temos a grata satisfação de registrar a presença aqui do Dr. André Vicente Guimarães, esposo da nossa entrevistada, e que será o nosso entrevistado no próximo programa. Dr. André é um médico especialista nas doenças de cabeça e pescoço e certamente trará grandes informações ao nosso público. Muito bem, doutora Liliane, estávamos comentando no bloco anterior a respeito das doenças de pele, e é evidente que sempre ficarão dúvidas, né? Porque os temas são extensos. Uhum. Mas certamente não há outro capítulo mais interessante, mais importante na dermatologia, que é a questão do câncer, né? Sim. Evidentemente pelas repercussões que ele pode trazer, né? E nesse caso, nós gostaríamos que a senhora apresentasse ao nosso público a divisão dos tipos de câncer para que saibam como proceder diante dessa situação. Então, a senhora poderia nos apresentar em rápidas palavras, inicialmente, os tipos de câncer, depois entraríamos na discussão de cada um deles. Tá. Então, vamos lá. A gente diferencia os cânceres assim, não melanomas e melanomas, tá? Então, o melanoma é um tipo mais raro, menos de 5% da população. É um tumor mais agressivo, que dá mais metástase, mas ele é mais difícil. Existem os outros que são mais frequentes, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O basocelular, ele acomete normalmente o terço superior da face. Então, aquela paciente que tem, tô com uma ferida, doutora, há um mês, que não cicatriza, passei pomada, tem que procurar o dermatologista, porque pode ser um câncer de pele, tá? O tratamento é cirúrgico, a gente tira, né? E doutora Adriana, com relação à questão do câncer de pele, os diversos tipos, como a senhora já enfatizou, existe uma razão, uma relação na cor da pele, né? As peles mais claras e mais escuras, olhando a questão da incidência do câncer? Sim, então, lembrando que as pessoas com pele mais claras, né, têm menos melanina, então tem o maior risco de câncer de pele. Tá? Então, a melanina seria mais como um protetor, então? Um protetor, Então, assim, as pessoas com fototipo baixo, que a gente chama, que tem uma classificação, né, dos fototipos. Então, o que a gente chama de fototipo baixo, tem que sempre estar com protetor solar, assim, todas têm, mas assim, o fototipo baixo é o que mais tem risco de câncer de pele, né? Então, lembrando também que eu estive na Itália durante 2 meses, estagiei num serviço lá na cidade de Brescia, e lá tem um grande índice de pessoas com tumor de pele, porque as pessoas são bem clarinhas, né? Então, presenciei muitas pessoas com grande número de névoos mesmo, né? Que a gente manda sempre acompanhar, tá? Porque para não desenvolver um câncer de pele. Então, isso é um grande fator também, né? Pessoas bem clarinhas, o risco é maior. Bem, então, como orientação ao público, evidentemente que quando aparecerem lesões, conforme a doutora destacou, deve-se procurar, evidentemente, o serviço médico, e especialmente o dermatologista, para que possa fazer esse diagnóstico. E nesse diagnóstico, doutora, a senhora sempre utiliza, os dermatologistas utilizam um aparelho, que a senhora trouxe inclusive para demonstrar ao público, para facilitar o diagnóstico, é assim? Isso mesmo. Esse aqui é um aparelho que a gente chama dermatoscópio, né? O exame é dermatoscopia. É um aparelho que tem uma luzinha de LED, ele aumenta até 20 vezes o tamanho da lesão. Então, tem aquela pinta, cresceu ou diminuiu, tá, né? Procura o dermatologista, a gente põe sobre a pele, sobre a própria lesão e olha. E assim, tem vários critérios, então a gente consegue ampliar e consegue dizer se aquela pinta, ela tem bordas diferentes, ela é maior um lado, menor outro lado, tende a ser mais maligna, se tem várias cores, entendeu? E a evolução, né, que a gente chama, na verdade, um ABCDE, a dermatoscopia, né, que o A é a simetria, o tamanho da lesão, o B são as bordas dela, né, o C são as cores, aquela pinta marronzinha só,
marrom clara ou marrom mais escura, mas assim, uma coisa homogênea, né? Tende a ser mais benigna. Se tem aquelas com vermelho, a pinta está com vermelho, que a gente olha no dermatoscópio, vermelho, preto, tende a ser mais maligna, né? A dimensão, o diâmetro da lesão e a evolução, que foi como eu falei, aquela história. Ah, aquela lesão que sangra, aquela ferida que coça, sangra, aumentou, diminuiu um mês e não cicatrizou, tem que procurar o dermatologista, né? A gente consegue com o aparelho diferenciar o tipo de tumor. É comum os dermatologistas, os médicos de um modo geral, né, ao diagnosticar uma mancha, uma lesão, que são encaminhados para o serviço de cirurgia para retirada. Sim. Muito bem. A simples retirada de uma lesão, e lógico que depois feitos os exames anatomopatológicos, né, chegando a um diagnóstico, quais seriam aquelas que necessitariam de uma complementação, além da extirpação cirúrgica, nos serviços de quimioterapia, radioterapia? Isso é frequente em que tipo de câncer? Então, esse tipo de câncer, o melanoma, né? O carcinoma base espinocelular, se pega no início, logo a gente já faz a cirurgia, tira e faz sempre acompanhamento e orientação do paciente, né? A cura é grande. Agora, o melanoma já é mais complicado, né? O melanoma a gente tem que tirar com margens, tem que mandar acompanhar também com o oncologista, e tem que acompanhar sempre aquele paciente com melanoma. Esse que é o mais difícil. Também é o mais raro, né? É o mais difícil aparecer no consultório. O mais comum é o base celular mesmo, que a gente faz a cirurgia e acabou o tratamento. E sempre acompanha o paciente e orientação quanto ao uso de protetor solar, né? Muito bem, acho que ficou bem claro para o público que nós temos as seguintes orientações que a doutora, com grande propriedade, nos passou. Manchas, lesões de pele devem ser sempre seguidas de um acompanhamento de um dermatologista. E sempre, ficou claro que o uso do protetor solar cada vez mais é essencial na prevenção dessas doenças que a doutora nos passou aqui em rápidas palavras. Doutora, nós gostaríamos agora de citar uma entrevista que fizemos aqui de um nosso colega, um médico, cirurgião plástico. Naquela oportunidade, tinha ocorrido lá no Rio Grande do Sul aquela tragédia, que foi aquele incêndio na Boate Kiss, e que determinou a morte de tantos jovens, e as consequências imediatas daquilo, além das intoxicações por fumaça, produtos químicos ali existentes, também determinaram extensas queimaduras. O doutor Eugênio Cação esteve aqui falando sobre o tema e foi de uma repercussão muito grande à época. E nós gostaríamos de voltar aqui falar sobre queimaduras, né? Tá. Talvez não haja acidente mais comum do que uma queimadura, né? A dona de casa que se queima no fogão, são queimaduras por fogos de artifício, enfim, tem inúmeros acidentes que ocorrem no dia a dia de todos nós. Como encarar a queimadura e como fazer? Existem, evidentemente, graus, mais ou menos. Eu gostaria que a senhora passasse ao público essas informações. Tá. Então, a queimadura é a primeira coisa, né? Queimou no fogão, nada de passar pasta de dente, né? Primeira coisa, lavar com água abundante, tá? Existem vários graus de queimadura, grau 1, grau 2 e grau 3. O primeiro faz só um vermelhidão na pele, o segundo também, e o terceiro já faz aquela bolha. Não estourar as bolhas, porque as bolhas não são contaminadas. Você vai lá e estoura com uma agulhinha, contamina, e muitas vezes tem que fazer um tratamento mais chatinho. Dependendo do grau, da extensão da queimadura, sempre procurar um serviço de emergência, né? E assim, não usar nada, nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo dessas... como dizer, essas... Pasta de dente, pó de café, isso tudo, nada disso. Então, primeira coisa, queimou, água. Vai lá, lava, nada com uma água, sabãozinho neutro, mais nada, e procurar um serviço para a gente ver qual tipo de... Tem, às vezes, algumas pomadas, alguns tratamentos tópicos que a gente passa, tá? Então, sempre procurar um serviço para ver qual tipo de grau que foi da queimadura. Então, a primeira orientação é que as bolhas nunca devem ser perfuradas. Isso deixa para o médico analisar e resolver o que vai fazer, não é, doutor? Isso mesmo. Muito bem. Bom, agora vamos falar para os jovens. Não há patologia que mais preocupe o jovem
do que é a famosa espinha, tecnicamente chamada de acne. As acnes realmente causam problemas psicológicos imensos na juventude, né? Portanto, acho que nada melhor do que uma dermatologista para orientar a nossa juventude, o nosso público jovem que está nos assistindo, sobre essas questões da acne. Doutora, a menina ou o menino começam a entrar na fase da adolescência e de repente começam as famosas espinhas na face, nas costas, etc. O que fazer? Como orientá-los? Então, é muito comum nessa faixa etária, por causa daquelas alterações hormonais, né, que dá, então assim, começou a aparecer umas espinhas, existem vários graus também da acne, né, de grau 1 a grau 4. Muitas vezes, só um produto, um medicamento tópico, uma pomada, já melhora, tá? Muitas vezes tem que entrar com os medicamentos mais fortes, depende, tem antibióticos também, tem vários tipos de tratamento para acne, assim, o ideal é que você nunca fique mexendo na lesão, tá? Porque assim, pode ficar cicatriz, e o tratamento mais difícil é a cicatriz da acne. Então assim, começou com umas manchinhas, umas espinhas na pele, procura o dermatologista para a gente poder orientar qual que é o melhor tratamento, cada grau e cada pessoa tem um tratamento individualizado para elas, tá? Muito bem. E os famosos cravos, aqueles cravinhos que as pessoas tendem a espremer, né? Tem alguma coisa a ver com o assunto? Tem sim. Então, a acne, na verdade, que a gente fala grau 1, muitas vezes são só os comedões, que a gente fala, termo médico, né? Que são só esses cravos mesmo. Muitas vezes só com um protetor tópico, assim, uma limpeza com algum sabonete, né, específico para isso já ajuda bastante. Ou até uma pomada assim, menos agressiva já melhora bastante. Mas no caso, ainda insistindo na questão dos cravos ou comedões, o que o jovem deve fazer? Essas chamadas limpezas de pele, pode fazer, né? Pode fazer. Os cravos devem ser retirados, então? Sim, pode fazer limpeza de pele. Tem aquela extração manual que dói demais, né? Não tem problema, assim, a limpeza de pele pode ser feita assim, desde que num lugar bom, né? De confiança. Sim, com todos né? os cuidados de higienização sim, do local, etc. problema. Né? Pode fazer. Muito bem, eu acho que isso aí serviu bem para que a orientação seja utilizada por todos, especialmente os jovens, onde a incidência, evidentemente, é maior. Muito bem. Um outro tema ainda que poderia ser abordado aqui, doutora, importante, muitas pessoas são acometidas dessa doença, é a chamada psoríase. Sim. Psoríase é uma doença de pele e que traz também problemas seríssimos, até no campo psicológico, né? Sim, também. Dependendo da sua intensidade. Nós gostaríamos que a senhora fizesse orientações ao nosso público. Tá. Então, a psoríase também é uma doença autoimune, assim, não tem uma causa específica, a gente acredita que até fatores emocionais, de estresse, o cigarro, bebida alcoólica, tudo pode dar uma piorada. Não tem uma causa direta, né? Também são lesões, são manchas, placas mais avermelhadas, com umas escamas meias brancas, não é contagiosa, tá? Pode ter, não tem problema nenhum, mas assim, também merece um tratamento específico, tem vários tipos de tratamento, depende do tamanho da placa, depende da localização, depende da extensão da psoríase, né? Então assim, procurar sempre o dermatologista para a gente poder orientar melhor qual tipo de tratamento, tá? Mas lembrando que ela também não é transmissível, tá bom? Pela semelhança que tem com outras lesões, né? Às vezes o diagnóstico às vezes é tardio, as pessoas ficam tratando como uma dermatose qualquer e na verdade estão acometidas da psoríase. Não é isso? Isso mesmo. Agora, doutora, ela tem uma relação também com a exposição ao sol, não? Então, assim, na verdade, a psoríase também é uma das doenças que a gente até orienta a pegar um pouquinho do sol. Tanto é que um dos tratamentos também, dependendo do grau da psoríase, que a gente faz de fototerapia, que é com a luz, mas é o luz UVB, tem a quantidade certa e tal. Então, assim, a psoríase dá uma melhorada um pouco por causa do sol, né? Lógico que você não tem que se expor muito no sol, mas um pouquinho de manhã, o solzinho nas lesões não faz mal, não. Tá? Mas assim, não é por causa do sol a psoríase, não. Ela é uma doença autoimune, que ainda não sabe a causa, mas não é... A causa dela não é por causa do sol. Doutora, o nosso programa está caminhando para o final. Sim.
como sempre falo, é um programa curto, Sim. embora tivemos aumentando agora de meia hora para 1 hora, mas mesmo assim, infelizmente, o tempo passa rápido. Nós, nesses últimos momentos, gostaríamos de ainda tocar num ponto, em rápidas palavras, esclarecer ao público, com relação àquelas manchas que aparecem sem uma definição, lembrando que a hanseníase, né, ocupa um local importantíssimo, uma situação importante, uma patologia importantíssima. O que fazer, então, portanto, quando aparece uma lesão, e quais são essas características que fazem com que a pessoa deva procurar imediatamente um serviço médico? Então, apareceu qualquer manchinha, primeiro já procura um dermatologista, né? A mancha da hanseníase, ela é diferente, ela é uma mancha, pode ser um pouco mais clara, tem vários tipos também da hanseníase, né? Então, assim, aquela mancha que apareceu que você perde a sensibilidade térmica, dolorosa, você não sente, então tem que procurar para a gente fazer uma biópsia, dar um diagnóstico e, inclusive, um tratamento que existe, né, nos postos mesmo de saúde, tratamento de graça e um tratamento bem demorado, dependendo do tipo da hanseníase, tá? Muito bem, então fica claro para quem tiver esse tipo de problema que o tratamento existe, né, 100% de cura, portanto não tem aquele estigma do passado, da lepra, como era chamada, né? Mesmo, hoje é coisa do passado e realmente não trará qualquer problema para aqueles que infelizmente adquiriram essa doença. Mas, doutora, como eu havia dito, nosso programa está chegando ao final. Sim. Então nós agradecemos, ficamos honrados com a sua presença e oferecemos as nossas câmeras e microfones para as suas despedidas. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Hélio pelo convite, né? E estou à disposição sempre que precisar, tá? Para poder orientar a população a ter os cuidados devidos com a pele, inclusive, principalmente proteger do temido câncer de pele, né? Que é muito comum na nossa região, ainda mais na nossa cidade, né? Mas muito obrigada mais uma vez pela participação. Certamente ganhou o nosso público telespectador com todas essas orientações que a senhora passou. Muito bem, pessoal, estamos partindo. Prometendo voltar num próximo programa aqui na TV Unisantos, canal 40 HF 12 NET. Um grande abraço a todos.